Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 10 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Jeú extermina a casa de Acabe. 2 Reis 10, 1. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, 2 Reis 10, 2. Logo, em chegando a vós essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. 2 Reis 10, 3. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. 2 Reis 10, 4. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? 2 Reis 10, 5. Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e aos aios enviaram a Jeú, dizendo, teus servos somos e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. 2 Reis 10, 6. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo, se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a este tempo, vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. 2 Reis 10, 7. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e las mandaram a Jezreel. 2 Reis 10, 8. E um mensageiro veio e lhes anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. 2 Reis 10, 9. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo, vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem feriu todos estes? 2 Reis 10, 10. Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. 2 Reis 10, 11. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. 2 Reis 10, 12. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria, e, estando no caminho, em Bet-Equed dos pastores, 2 Reis 10, 13, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? E eles disseram, os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. 2 Reis 10,
14. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equete, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. 2 Reis 10, 15. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. 2 Reis 10, 16. E disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. 2 Reis 10, 17. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. 2 Reis 10, 18. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhes: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. 2 Reis 10, 19. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. 2 Reis 10, 20. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. 2 Reis 10, 22. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. 2 Reis 10, 23. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. 2 Reis 10, 24. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. 2 Reis 10, 25. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. 2 Reis 10, 26. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. 2 Reis 10, 27. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. 2 Reis 10, 21. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. 2 Reis 10, 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan.
Segunda Reis 10, 10. Pelo que diz o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Segunda Reis 10, 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, que nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Segunda Reis 10, 32. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Bem, vejamos agora o versículo 32. Segunda Reis 10, 32. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Sim, vamos avançar. Então, Segunda Reis 10, 33. Desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Basã. Segunda Reis 10, 34. Ora, o mais dos altos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder. Porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Bem, Segunda Reis 10, 35. E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeocás, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Reis 10, 36. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Bem, vejamos alguns comentários aqui no capítulo 9, né, do capítulo 10, do livro de Segunda Reis. Bem, então, veja, o primeiro comentário se refere ao versículo 14. Diz o seguinte: Jeú foi ungido para executar o julgamento de Deus sobre a família real de Israel, mas estendeu o massacre a Judá. A linhagem de Davi corria o risco de ser corrompida e se extinguir devido aos casamentos com membros da família de Acabe. A execução de Acasias e seus irmãos por Jeú impediu que a dinastia davídica sofresse destruição absoluta. Bem, há um comentário com relação ao versículo 15. Diz o seguinte: Recabe, o pai de Jonadab, provavelmente fundou um grupo israelita conhecido como Recabitas. Estes homens viviam em tendas, não bebiam vinho e eram fiéis a Yahvé. Jonadab é citado por guardar as leis das quais o povo de Israel estava se esquecendo tão rapidamente. Bem, agora um comentário com relação ao versículo 25 do livro de Segunda Reis, né, da Bíblia Sagrada, o capítulo 10. Diz assim: Jeú é elogiado por acabar com o culto a Baal. Não obstante, a palavra do Senhor dada a Oséias, numa ocasião posterior, deixa claro que Jeú passou dos limites. Bem, vejamos mais um comentário com relação ao capítulo 10 do livro de Segunda Reis da Bíblia Sagrada. Diz assim, é o capítulo 10, versículo 35. Jeú executou o julgamento de Deus contra Acabe e fundou uma nova dinastia em Israel. As dinastias de Israel, né? Mas ainda assim, Israel continuou a perder território. O massacre realizado por Jeú distanciou Israel da Fenícia,
terra natal de Jezabel. Sem aliados, o reino do norte não tinha como resistir à invasão síria. E perdeu todas as terras a leste do Jordão, até a fronteira de Moabe. Fontes extra-bíblicas confirmam que, durante o reinado de Jeú, Salmneser III da Síria subjugou Israel. O obelisco negro, descoberto em 1846, mostra que Jeú pagou tributos a Salmneser. Bem, então encerramos hoje, né, a leitura do capítulo 10 do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Bem, vejamos aqui no dicionário da língua brasileira, não é isso? O que é que significa a palavra fé, né? Então, fé diz assim: fé é uma crença religiosa, né? Um significado, é uma crença religiosa. Segundo significado, um conjunto de dogmas e doutrinas que constitui um culto, né? Terceiro significado, fé significa crença, convicção. E o quarto, comprovação. E o quinto significado diz assim: a primeira virtude teologal que faz aderir às verdades divinas, né? E o 6, que não está ligado à área de teologia. Então, é verdade, a fé é muito importante. E o que está escrito aqui no livro de Hebreus, da Bíblia Sagrada? Vamos ver? Hebreus, capítulo 11. Aí o primeiro versículo diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E mais adiante, no versículo 6, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Olha só que maravilha. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Bem, que seja verdade em nossas vidas, não é? E realmente queremos agradar a Deus, queremos muito agradar a Deus, com o nosso louvor, com nossa adoração, com as nossas orações, com o nosso jejum, né? Com a nossa meditação. Nós queremos muito agradar a Deus com nossas ações, né? As coisas certas que fazemos, as que não são corretas, mas queremos sempre agradar a Deus. Mas ele coloca aqui claramente, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Bem, então, nunca se esqueça, Hebreus 11, 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus.